Conversamos agora com o vereador Ney Lopes Júnior, do Democratas, vereador por Natal. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Luiz Henrique. Boa tarde, Jorge. Prazer estar aqui. Recebemos semana passada aqui o secretário de Administração, Roberto Lima, que trouxe alguns assuntos importantes sobre a reforma administrativa. Como é que está a apreciação da reforma hoje na Câmara Municipal? A reforma foi votada ontem e discutida em primeira discussão pelos vereadores e teremos na próxima terça-feira o projeto em segunda discussão, que na prática é o que vale a segunda discussão, onde os vereadores, tanto da bancada de situação como de oposição, vão apresentar suas emendas, né, ao projeto original que a prefeita Micarla de Souza enviou. Portanto, foi aprovado sem emendas, mas certamente na segunda discussão teremos várias emendas, digamos assim, tanto por parlamentares, vereadores da oposição e da situação. Os vereadores de oposição chegaram a criticar, disseram que tiveram pouco tempo para analisar essa proposta. Isso de fato aconteceu? Eu defendo o fortalecimento, Georgia, do Poder Legislativo. Eu fui um dos vereadores que na última quinta-feira disse que o projeto não poderia ser votado. Chegou no mesmo dia e já ia ser votado no mesmo dia. Eu mesmo defendi isso. Eu queria ler o projeto, saber o que é que eu estava votando. Hoje, este argumento da oposição eu considero um argumento frágil, porque tiveram sim. Eles tiveram 7 dias para estudar e analisar as reformas propostas pela prefeita Micarla de Souza. Além do mais, se realmente eles quisessem fazer uso de estudar mais profundamente, teriam usado uma prerrogativa regimental, que é o pedido de vista. O que é o pedido de vista? O vereador pode pedir, né, que a comissão, por 3 dias, que a comissão passe o projeto para que eles possam analisar mais detalhadamente. Por que não pediram, então? Se alegam a falta de tempo. Portanto, eu acho o argumento frágil e o projeto vai seguir a sua tramitação ordinária na Câmara Municipal. Vereador, quanto ao inteiro teor, conteúdo, que isso deve ter se debruçado nos últimos dias, quais são as principais mudanças e, na sua opinião, o que deve ser emendado através das emendas, obviamente, dos senhores vereadores? Olha, tem a questão da Natal Prev, tem a questão do PROCON, que é uma ideia muito que atinge diretamente o fortalecimento da estrutura administrativa do PROCON. Nós temos a Secretaria, pasmem, a Secretaria de Turismo de Natal, que é a maior atividade econômica da nossa cidade, era praticamente um órgão acessório do Gabinete Civil. Não tinha dotação orçamentária própria, não tinha um organograma. Então a prefeita Micarla, além de fortalecer, o que é óbvio, a Secretaria de Turismo do município de Natal, ainda acrescentou de desenvolvimento social da nossa cidade, desenvolvimento econômico social. Então a Secretaria de Turismo, que é uma das propostas, vem a dar uma nova dinâmica ao Poder Executivo Municipal. Eu vejo a reforma enviada pela prefeita Micarla de Souza como uma forma de contribuir para o bom andamento das atividades da Prefeitura de Natal, dos programas, dos projetos a serem desenvolvidos pelas secretarias. Como também a Defesa Social, a criação da Secretaria de Defesa Social para realizar a segurança preventiva. A segurança não deve ser somente ostensiva, de ataque do policial chegar na hora que é chamado. Não, precisa ter a segurança preventiva. Portanto, de um modo geral e diante do tempo, eu considero que as reformas que serão apreciadas pela Casa, em segunda discussão, são reformas que vêm a contribuir para o bem da nossa cidade. E quando deverá ser essa votação em segunda discussão? Na terça-feira, porque precisa de um período de 48 horas, como 48 horas dá numa sexta-feira, então fica para a sessão legislativa seguinte, que será na terça-feira, dia 28. Vereador, vamos falar talvez a maior polêmica desses primeiros 100 dias da administração, que é a questão do acondicionamento dos medicamentos, né? Continua em debate a questão da SEI, proposta e assinada pelos senhores vereadores. Continua, Luiz Henrique, inclusive houve um desvirtuamento, né, da ideia original, que nós não vamos permitir esse desvirtuamento, na medida em que a Câmara Municipal de Natal criou-se uma celeuma em torno da SEI mista. Eu, até agora, nenhum jurista, nenhum deputado me convenceu. Eu tenho uma argumentação para isso. Respeito quem argumente contrariamente. Afinal de contas, tenho que respeitar o contraditório. Vivemos numa democracia. Mas, até agora, ninguém me convenceu de que é impossível uma SEI mista entre vereadores e deputados estaduais. Eu não quero entrar no mérito da decisão da Assembleia Legislativa. A minha intenção é apenas uma sugestão sem precedentes, de fato não tem precedentes na história do Poder Legislativo, mas a minha intenção é que deputados qualificados, deputados como da estatura do deputado Getúlio Rego, do deputado Paulo Davim, que eles pudessem, juntamente com a Câmara de Vereadores, contribuir com a apuração desse fato. Qual é o mal que há nisso? Qual é a ilegalidade que eu estou apresentando? Qual é a imoralidade que eu estou apresentando? O poder de investigação é um poder
privativo do poder legislativo. Essa questão não é regimental, não é regimental, isso é uma forma protelatória de ir deixando as coisas acontecerem, e o principal, que é a apuração dos fatos, vai deixando de lado. Mas o respeito à posição, a deputada Márcia Maia, ontem, de forma muito respeitosa, já pronunciou que os deputados podem participar, sim, como convidados, como colaboradores. Nós respeitamos a decisão da Assembleia Legislativa e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos na Câmara Municipal de Natal. E assim, esse tempo que já passou até agora, quando de fato os trabalhos começam, quando de fato essa SEI da Câmara Municipal estará investigando essa questão do acondicionamento e do desperdício de medicamentos? Nós teremos uma reunião hoje com a Comissão de Saúde, que é composta por o vereador Adão Eridan, o vereador Maurício Gugel, Hermano Moraes e o presidente Franco Capistrano, que nós vamos decidir, uma vez que nós já sabemos que não há motivação para que os deputados, pelas razões que eu não entro no mérito, já que não há essa motivação, a Comissão de Saúde vai decidir hoje, muito provavelmente hoje, qual será o rumo dessa SEI da Câmara Municipal de Natal. Qual é a análise que o senhor faz nos 100 primeiros dias da atual administração de Natal? Eu faço uma análise bastante positiva. A prefeita Micarla de Souza está se preocupando muito com o desenvolvimento da nossa cidade, está querendo qualificar a máquina pública, diminuir a burocracia, que muitas vezes é o que causa os maiores entraves na administração pública, é a burocracia. Muitas vezes o gestor ele tem muita determinação, tem muita coragem, mas termina esbarrando, digamos assim, em segmentos do próprio governo determinado por lei. Então essa reforma administrativa, eu acredito e tenho a certeza de que vem a contribuir para que a prefeita possa, junto com seus secretários e com a sua bancada na Câmara Municipal, realmente suprir a expectativa e, sobretudo, a confiança que a maioria dos eleitores da nossa cidade depositaram nela. Agora vamos falar sobre política partidária, fazer uma pergunta que talvez você tenha essa resposta sobre o seu pai. Ele deve voltar à política no ano de 2010, ele que foi deputado federal por diversos mandatos, concorreu como vice na chapa com Garibaldi. Existe uma previsão para um retorno de Ney Lopes à política? Eu defendo, não posso afirmar, porque realmente a decisão final vai ser dele, mas eu defendo que ele retorne à vida pública na eleição do ano que vem, de 2010. Ele tem muito a contribuir ainda. Ele mesmo tendo deixado a vida pública, porque não obteve sucesso na eleição junto com o senador Garibaldi Filho, a governo do estado, foi candidato a vice, mas ele está permanentemente discutindo, debatendo, analisando essas reformas, até como jornalista, como advogado e como jornalista, e ele demonstra, sim, claramente esse desejo de retornar em 2010. O cargo, se dependesse de mim, seria deputado estadual, mas não depende de mim, mas que ele estará de volta, ele estará. O vereador, ele tem um sonho de ser senador da República e já tentou por várias vezes, sendo até impedido internamente pelo próprio partido. Nesse caso, vai à Câmara Federal ou permanece no Legislativo Estadual? Não, eu defendo o deputado estadual, embora realmente seja um sonho possível de ser realizado, porque o trabalho que ele já desenvolveu na Câmara dos Deputados o credencia para que ele possa representar o Estado do Rio Grande do Norte no Senado da República. É evidente que isso depende de articulação política. Se depender dele, ele será candidato a senador, mas não depende dele, depende do partido. E os projetos do Democratas? Assim, a gente vê essa questão até no bloco anterior, a reportagem repercutindo essa questão do lançamento de candidaturas. O Democrata já aparece com uma pré-candidatura da senadora Rosalba Ciarline. Isso deve mesmo se concretizar, o nome de Rosalba ser colocado aí para disputa ao governo do estado? A senadora, inquestionavelmente, ela aparece nas pesquisas como favorita, mas muitos favoritos não conseguiram chegar lá. Então é preciso muita cautela. A senadora Rosalba Ciarline tem todos os pré-requisitos para chegar ao governo do Estado. Tanto pré-requisito administrativo como pré-requisitos políticos. No entanto, nós temos também outros candidatos que merecem a atenção e a avaliação, né, da classe política e até mesmo da imprensa, como por exemplo o deputado Robson Faria, tem total legitimidade e condições de disputar, o deputado João Maia, o ex-prefeito Carlos Eduardo e o vice-governador Iberê Ferreira de Souza. No entanto, é claro que hoje a senadora Rosalba Ciarline é a favorita e, se depender de mim, é claro que eu vou querer que uma governadora seja eleita pelo meu partido. Mas no caso de lançar dois nomes para a chapa majoritária, Rosalba Ciarline ao governo do estado e o senador José Agripino, candidato à reeleição no Senado, isso pode de alguma forma prejudicar os demais planos, os demais parlamentares, as pessoas que desejam aí do Democratas concorrer na eleição de 2010, já que já tem dois cargos importantes e nessa composição política perderiam espaço? Ó, Jorge, infelizmente hoje nós não temos partidos políticos, numa conjuntura geral nós não temos partidos políticos fortes.
Então, ora o partido político ser forte vale, ora não vale. Eu sou meio contra isso. Eu acho que no Brasil, infelizmente, deveríamos ter como base o partido político forte. Mas como não temos, nós devemos avaliar o seu candidato pelo seu potencial de vitória e de desempenhar o papel pelo qual está concorrendo. E eu acho que a senadora preenche esses requisitos e o senador Zé Agripino também, questionavelmente. Vereador Ney Lopes Júnior, do Democratas, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal do Dia. Eu que agradeço o convite. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado por sua audiência. Temos um novo encontro marcado amanhã.